o esposo da pobreza, do espírito Júlio Diniz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Parnaso de Além-Túmulo, a primeira obra publicada por Chico Xavier, pela Federação Espírita Brasileira, o que foi um grande escândalo na época, quando aquele jovem de apenas 17 anos de idade começa a psicografar mais de uma dezena de poetas brasileiros e portugueses que retornavam além da vida para nos mostrar que a morte não existe. E Júlio Diniz vem trazer uma poesia que nos faz recordar Francisco, o Sol de Assis. Francisco de Assis, um dia, assim que deixara a orgia no castelo, entregou-se à natureza, a uma vida de aspereza, num canto doce e singelo. Abandonar a vaidade, buscando a paz da humildade, a santa luz da harmonia. E nas horas de repouso, Francisco, em estranho gozo, a voz de Jesus ouvia: filho meu, faze-te esposo da pobreza desvalida, emprega toda a tua vida na doce faina do bem. Francisco, ouve, ninguém vai ao céu sem a bondade, que é a grande felicidade de todos os corações. Esquece as imperfeições, vai, conforta os desgraçados, sedentos e esfomeados, flagelados pela dor, que alivia e consola. Recebe também a esmola das luzes do meu amor. Francisco chorava e ria, e em divinal alegria via as flores e os jasmins, que não fiam, que não tecem, com roupagens que parecem vestidos de serafins. As aves que não trabalham e, no entanto, se agasalham nos celeiros da fartura, saltando de galho em galho, buscando a graça do orvalho, bênção do céu, doce e pura. Vi a terra enverdecida, exaltando a força e a vida, a seiva misteriosa no seio dos vegetais e a ânsia cariciosa das almas dos animais. E, sobretudo, ainda via a sacrossanta harmonia do coração sofredor, que, não tendo amor nem luz, tem tesouros de esplendor no terno amor de Jesus. Francisco de Assis, então, submerso o coração em sublimes harmonias, entregou-se às alegrias vibrantes da natureza, tornou-se o amparo da dor e, guiado pelo amor, fez-se esposo da pobreza. Júlio Diniz, Chico Xavier, Parnaso de Além-Túmulo. Meus queridos amigos, queremos dizer da nossa grande alegria de poder retornar a Recife e de poder privar do contato, de conhecer corações tão generosos como o nosso querido Mário Jorge, Mário Filho, não é? A nossa querida Paula, hoje conhecemos também a Shirley e tantos outros trabalhadores aqui do Seara de Deus. Também mandaram o nosso abraço àqueles que acompanham a palestra pela internet, pelo Facebook, aqueles que puderem estar assistindo depois pela tvc.com, a TV do Conselho Espírita Internacional, e dizer da nossa alegria, da nossa felicidade de poder retornar a Recife, que foi a cidade que nos acolheu durante 12 anos, período da nossa adolescência em que, infelizmente, eu não conhecia ainda a doutrina dos Espíritos. Foi necessária a amiga dor, a depressão, a quebra financeira, para que nós pudéssemos, então, de fato, encontrar o Consolador prometido por Jesus, para que tivéssemos ainda mais felicidade. Bom, meus amigos, na noite de hoje nós vamos falar sobre perdão. Liberte-se da mágoa e seja feliz.
Nós colocamos ali o cartaz do filme E a Vida Continua, está, não é, em exibição nos cinemas. Pedir a todos que nos ajudem a prestigiar, porque é baseado numa história real que Chico Xavier descreveu. Inclusive visitou a casa no Morumbi, onde a família daqueles mesmos espíritos agora já se encontrava reencarnada. E ele houvera dito que aquele livro um dia se tornaria filme, e queria esclarecer muitos corações, explicando as alegrias que a doutrina espírita nos oferece. E porque ele fala também sobre o tema, sobre perdão, sobre reconciliação, sobre reencarnação e sobre, então, como é que é a vida no mundo espiritual. Então vamos pedir a Jesus, o Mestre amoroso e bom de todos nós, para que Ele nos abençoe, nos ilumine e nos mantenha em sua paz. Antes de falar sobre perdão, nós precisamos investigar o porquê da ofensa. Fazermos como Allan Kardec nos convida, não nos limitarmos ao efeito, mas buscar as causas que levam às consequências. Então, se a gente descobrir por que nós nos ofendemos, nós não vamos sequer precisar perdoar, porque não ficaremos magoados. Então, por que a gente se magoa, pessoal? O que vocês acham? Eu estou falando com os encarnados. Por que a gente se magoa com tanta facilidade? Estamos imperfeitos, né? O que mais? Orgulho também, o orgulho, né? Vai provocar a mágoa. O que mais? Melindre, a gente se melindra com muita facilidade. E o Espírito Samuel Lucas certa vez me disse: Nazareno, vocês espíritas esquecem que fizeram Francisco Cândido Xavier com apenas 5 anos de idade, órfão de sua mãezinha, longe de seus irmãos queridos, entregue pelo pai, como todos os outros foram, para parentes, para compadres, comadres, porque não tinha condição de criá-los em virtude do falecimento de sua esposa. Chico era constrangido a levar várias surras de varas de marmelo todos os dias. A dona Rita de Cássia, sua madrinha, espetava um garfo no seu abdômen, o que provocou grandes feridas e mais tarde uma hérnia, porque ela não compreendia aquele menino que via os seres do arco-íris, como ele falava, e ela acreditava piamente que ele estava em contato com os demônios. Como a sua religião não explicava, ela o açoitava. Mas era uma senhora boa, vejam, porque ela também, além de acolher Chico, tinha um filho adotivo, o menino Moacir, e quem recebe um filho alheio para cuidar, certamente tem um bom coração. Era falta só de esclarecimento. Chico dizia que ela foi sua educadora. Como o menino adoece, surge-lhe uma chaga na perna, e naquele tempo não havia penicilina em Pedro Leopoldo, estávamos em 1915. Alguém que tinha conhecia uma simpatia, disse para a dona Rita de Cássia que se uma criança lambesse a ferida durante várias noites seguidas, a ferida seria curada. E a madrinha perguntou: e Chico serve? Serve. Chico tem que lamber feridas várias noites seguidas, que ele que gera todo amor, toda bondade, toda renúncia, teve que lamber feridas. Mas nós não, nós somos muito melhores do que Chico, né? Se alguém fizer uma crítica, muitas vezes justa, razoável, e crítica é faxina, limpeza, nos ensina Emmanuel por Chico Xavier, a gente já abandona a casa espírita, que é o nosso refúgio, já largamos o trabalho beneficente, que é a nossa proteção, o estudo que nos fortalece, que nos edifica, que nos aperfeiçoa na direção do infinito, porque alguém falou
uma coisinha. Não, porque nós somos muito melhores, claro, do que Chico Xavier, não é? Não, Chico tem que lamber feridas, receber chibatadas, não é? Garfos espetados na barriga. Não, mas não, eu não. Porque falaram algo, muitas vezes, correto da gente. Ora, se fizeram isso com ramo verde, que não farão com galho seco, que somos nós? Ramo verde era Jesus. Se fizeram isso ao dono da casa, que não farão aos servos, nos disse ele. Para que serve galho seco, pessoal? Toca fogo, né? Toca fogo. E olhe lá, ainda uma fumata, não é uma fogueira de boa qualidade, não. Mas a gente se acha, não é? Justamente por causa dessas imperfeições morais que nós trazemos, sobretudo o orgulho, o egoísmo, a falta de saber lidar com as diferenças, porque somos todos diferentes. Queremos que todos sigam a nossa cartilha, porque nós sabemos o que é certo e o que é errado. Isso é presunção, isso é arrogância, isso é querermos sermos dono da verdade. E André Luiz Peixinho, o atual presidente da Federação Espírita da Bahia, esteve em Fortaleza e disse: olhe, no mundo mais adiantado, ninguém pode se declarar justo ou honesto enquanto houver uma pessoa passando fome em seu planeta. E aqui a gente bate no peito, não? Eu sou justo, eu sou honesto, eu contribuo lá com o seara de Deus. E muitas vezes tem gente na nossa família que a gente é incapaz de dar sequer um telefonema para impedir um suicídio, que a gente é incapaz de ajudar alguém que está, por exemplo, passando pela doença, é uma doença do alcoolismo, da dependência química, e a gente nem uma visita. Não vou dar dinheiro que ele vai beber. Pois então pague o aluguel, leve uma cesta básica, leve um livro espírita. Mas a gente se acha justo, honesto. Então veja que à medida que o espírito evolui, o seu conceito de justiça, de verdade, se amplia também. Então nós precisamos ter mais humildade. Então, se a gente combater o orgulho, que nos diz o Livro dos Médiuns, no item 228, que entre as muitas imperfeições morais humanas, aqui os espíritos atrasados se aproveitam com mais facilidade, com mais frequência, é o orgulho, porque é o defeito que a criatura menos admite, menos reconhece em si mesma. No Evangelho segundo o Espiritismo nós temos lá também, né? Nos capítulos 8, capítulos 10, falando que o orgulho é o pai de muitos vícios, a negação de muitas virtudes, a fonte de quase todos os males, o motivo, o móvel de quase todas as nossas ações. A gente acha que está fazendo pelo bem, por caridade, mas muitas vezes é por orgulho. E o mesmo André Luiz Peixinho vai dizer que um dia estava fazendo um trabalho, uma pesquisa com 40 voluntários, 40 trabalhadores do bem. Eles perguntou: mas por que vocês fazem trabalho social? E eles deram a resposta que vocês imaginam, né? Porque fora da caridade não há salvação, porque é muito importante fazer o bem, não é? Há muitas pessoas passando necessidades. Eles não, mas por que outros motivos você faz caridade? Dos 40, 25 confessaram: Peixinho, eu faço caridade mesmo, no fundo, é com medo de ir para o umbral. E já tem gente que achando que vai por 2 brau, por 3 brau, achando que 1 brau é pouco para ela. Tanto o sentimento de culpa que a gente carrega, não é? E não deveríamos, porque é também uma das tomadas psíquicas, plugs mentais, que segundo Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Pereira Franco, na vasta série sobre obsessão, a mais excelente tomada para a influência dos espíritos que nos desejam prejudicar, o sentimento de culpa. Então nada de culpa. Os outros 15, 14 disseram: Peixinho, olha, nós fazemos caridade mesmo, no fundo, é para ganhar bônus hora, é para chegar lá, não é? Se a gente for para uma colônia semelhante ao nosso lar, e lá tiver esse negócio de bônus hora, como nesta colônia André Luiz narrou, na década de 40, a gente quer chegar lá cheio de crédito, cheio de merecimento. E um deles, o mais novo, disse: Peixinho, eu vou ser sincero, eu gosto de fazer caridade porque
eu saio na sexta-feira à noite com meus amigos, a gente vai para um barzinho, e aí eu encho o peito, olha, vocês não sabem para onde é que eu fui, onde? Subi no morro tal, visitamos a favela qual, não é? Distribuímos não sei quantas cestas básicas. Ele fazia caridade para contar vantagem, para supostamente provar que a sua doutrina, que a sua filosofia, porque o Espiritismo não é uma religião propriamente dita, né? Ela só é religião no sentido amplo da palavra, seria supostamente superior às outras doutrinas, às outras filosofias. Então veja que dos 40 trabalhadores do bem, nenhum estava fazendo caridade, pelo seu motivo principal, que seria o amor ao próximo, o altruísmo, a abnegação. Nazareno quer dizer então que para a gente parar o trabalho social, não pessoal, pelo amor de Deus, não faça isso não. Emmanuel vai dizer para o Chico Xavier que nós devíamos fazer tudo por amor, mas enquanto não aprendemos a fazer pelo amor, façamo-lo pelo dever, porque é nossa obrigação ajudar os nossos semelhantes. Então vamos continuar, tá? Mas vamos começar a fazer esse autoconhecimento para ver o que está acontecendo. Bom, e esse mesmo orgulho, que é o principal motivo de quase todas as nossas ações, segundo essa afirmação que encontramos no Evangelho, ele vai ser a fonte da mágoa, da ofensa. Por que nós nos ofendemos? É porque nós criamos uma máscara, uma capa, não é? Porque temos muito medo da rejeição, é um dos maiores medos da psicologia, e ninguém pode falar mal da gente. Por quê? Porque a gente fica com medo de ficar mal falado. Então, se fizerem qualquer crítica, Ave Maria, não é? Então é orgulho, é vaidade, é querer agradar a todos. Nós vimos no período da manhã, como nem todo mundo estava aqui de manhã, não é? O pessoal tinha outras atividades, tinha um trabalho, mas fizemos um seminário, e a gente estudou que existe uma causa para quase todas as nossas imperfeições morais, para a gente erradicar de vez, não ficar nem só no orgulho. E antes da causa do orgulho, quem aqui que não estava de manhã, por favor, responda. Qual a principal causa das imperfeições morais? Como nos ensina Allan Kardec no livro A Gênese, capítulo 3, item 10. Vamos ver se o pessoal está estudando aqui, Mário Jorge. Como é que é? Principal causa das imperfeições morais. Orgulho é filho dele. O egoísmo é filho dele. Vaidade é filha dele. Prepotência é filha dele. Mas não vai salvar uma alma não, pessoal. Olha, pessoal, Kardec não é para ser lido, não é para ser estudado. Lá no livro A Gênese, que é um livro de teses, de hipóteses, Kardec coloca isso na introdução. Tem pequenos reparos que a ciência depois fez, e Kardec diz, quando a ciência demonstrasse que o Espiritismo encontrasse em erro, ele modificaria aquele ponto e seguiria a ciência. Na questão da astronomia, da uranografia, que não foi submetido ao controle da universalidade do ensino dos espíritos. Daí porque até a humildade do médium também é importante, não é? E Kardec pergunta, qual seria o conceito de médium perfeito? Está lá no livro dos médiuns. Acho que é da influência moral do médium, capítulo 19, capítulo 20. Qual seria o médium perfeito? E os espíritos dizem, perfeito? Perfeito não é uma palavra adequada ao vosso mundo. Poderíamos dizer no máximo, bom médium. E o bom médium é aquele que, tendo buscado sempre sintonizar com os bons espíritos, tenha sido o menos enganado. Então, o médium naturalmente vai ser enganado. A obsessão é uma escolha natural, é algo natural na mediunidade. É natural que os médiuns fiquemos obsediados. Mas Nazareno e Chico Xavier foi enganado. E ele perguntou, Emmanuel, por que você permitiu que espíritos me enganassem? Para que você saiba que não é infalível, mantenha sempre a humildade. Mas a gente, não, eu falei, não, meu guia, não é? Trouxe essa orientação, não. Chico dizia que médium tem que ter lápis e borracha. Escreveu errado. Kardec corrigia muitas informações que vinham através dos médios. Por quê? Porque somos médios ainda, não é? No mundo de expiação e provas, com muitas limitações.
E médiuns como Chico Xavier, como Joana d'Arc, como Francisco, Sol de Assis, são extremamente raros. Eurípides Barçanufo, também. A gente conta nos dedos. Mas a gente já se acha, não é? O rei da cocada preta. Então lá, no livro A Gênese, capítulo 3, Kardec vai dizer que a principal causa das nossas imperfeições morais é o instinto de conservação da espécie. Ele já está na última obra, né, da codificação, 1868, desencarna em 69, e ele não desenvolve esse assunto. Mas o espírito Samuel Lucas diz: Nazareno, quais são os instintos de conservação? Bom, nós temos a fome, a sede, o sexo, o sono, o instinto maternal, temos o medo, e todos esses instintos, se tiverem exagerados, provocam problemas. Então, vamos analisar? O medo vai estar por trás até do egoísmo. A gente tem medo de passar necessidade, passar privações, secas, períodos de invernos prolongados, guerras. A gente aprendeu a acumular bens, tesouros, propriedades, e aí desenvolvemos a avareza. O orgulho é o medo da rejeição. Então a gente quer ser aplaudido por todos. Ninguém pode falar mal da gente. Isso é vaidade, querer agradar a todos. A gente quer ser o dono da verdade, porque nós temos muito medo da rejeição. Para agradar nossos pais, vamos buscar uma profissão que nós não temos a menor vocação, porque queremos ganhar dinheiro, porque a sociedade e a família normalmente aplaude, não os homens e mulheres de bem, mas os ricos. E aí vamos desenvolver a cobiça, a ganância também como fruto do medo. Vamos roubar, furtar, corromper, e sonegar os impostos. Eu soube que aqui ninguém tem esse problema de sonegação de imposto, então pode ficar tranquilo. Dai a César o que é de César, e a Deus e o que é de Deus. Aí vamos ver que o medo também vai provocar inveja, não é? Aquelas pessoas que brilham muito, elas são uma ameaça para a nossa autoestima. Aquelas mulheres lindas, aquelas atrizes, aquelas top models, elas são belas, são jovens, são ricas, são talentosas, e para terminar de arrasar com a gente, pessoal, elas são terrivelmente magras. É concorrência desleal, não é? Elas fazem achar que a gente é baixinho, que a gente é feinho, que a gente é gordinho, não é? Quando o Espiritismo mostra que ser feinho é proteção espiritual. Mas não é verdade? Os missionários, Madre Teresa de Calcutá era bonita fisicamente? Não era bela. Irmã Dulce não era bonita. Chico, baixinho, estrábico, mulato, cabelo encaracolado, e ainda caiu o cabelo. E Emmanuel disse: Chico, você deve usar uma peruca, sim, você não tem o direito de enfeiar o mundo. Olha, no filme parece que é vaidade do Chico, mas não, Emmanuel mandou que ele usasse a peruca. E aí nós vamos ver que Francisco de Assis diz que era feinho de doer, meus amigos. Tem lá um diálogo de Maceu perguntando por que todo mundo queria seguir Francisco, porque ele não era belo, não era rico, não era nobre, não era homem de ciência, porque todos desejam seguir a ti, Francisco, porque todos desejam estar contigo. E ele medita e diz: porque os olhos de Deus não encontraram criatura mais vil, servo mais inútil, e me utilizam para confundir a força e a beleza, a riqueza e a nobreza, para que o homem saiba que toda virtude vem de Deus e não da criatura. Então, tem que estar feinho, está na boa. Mas como a gente não aprendeu o Espiritismo ainda, não é? Está lá no livro Missionários da Luz, que explica que os bons espíritos muitas vezes pedem para vir com deficiências, com feiuras, para não comprometer a sua encarnação. O magnetismo desses homens e mulheres era tão grande que, se eles ainda fossem belos, talvez eles falhassem, porque não são espíritos puros, e espíritos superiores podem falhar ainda. Então quem é feinho está na boa, está ótimo, está protegido. Quem nasceu no Ceará com essa cabeça gigante, não é? Estava ali me produzindo todo para ficar menos, né? Menos feio, não assustar o povo aqui, né? Colocando o blazer assim para ficar maior, para poder ficar proporcional à cabeça, ao resto do corpo, né? Então vejam que coisa curiosa, né? Mas aí a gente tem inveja, por quê? Porque a gente tem medo de ser trocado, de não ser aceito, de não ser amado.
E aí, para compensar a inveja que está nos corroendo, nós vamos usar uma outra arma chamada maledicência. Ah, mas a fulana, aquela atriz, aquela top model, ela está usando drogas. O marido está botando chifre nela, botando gaia, aqui é gaia, né? Botando gaia nela, a gente vai, né? Dival tem esse defeito, por quê? Porque quem brilha muito nos ofusca. E fazendo diminuir, aparentemente a gente cresce. Então, até a fofoca, a maledicência, fruto indireto do medo. A fraude do médium. O médium pode ser verdadeiramente portador de faculdades paranormais, mas se ele começa a utilizar mal a sua mediunidade, cobrando, não é? Buscando, porque não é só dinheiro, é dar de graças. Isso não estamos falando só de dinheiro, às vezes ele está buscando, não é? Precisa dos aplausos, do prestígio, dos cargos de que possui na casa espírita, e aí pode acontecer a suspensão ou a perda da mediunidade. Está lendo o livro dos médiuns, em seu próprio benefício. Mas como ele tem problema de autoestima e precisa de tudo aquilo, o que ele faz? Ele continua agora, mas é fingindo que é médium, fraudando o fenômeno. E aí alguém vai, descobre, desmascara. Está vendo esse negócio de espiritismo? É todo um bando de charlatães. Por causa de um mal médium, as pessoas generalizam, o que é outro erro. Então o medo vai estar por trás de ansiedade. O que é ansiedade? Não é medo do futuro, do que pode acontecer e muitas vezes nem acontece. A gente não esquece que existe uma programação reencarnatória, como está lá no Livro dos Espíritos, questões 258 e seguintes, que nós escolhemos as provas que vamos passar aqui na Terra, e nisto nos consiste o livre-arbítrio. Do mesmo modo que a gente tem o livre-arbítrio aqui, a gente teve antes de reencarnar, e com a consciência ampliada soubemos escolher melhor, mesmo aquilo que aparentemente hoje a gente acha desagradável, é para o nosso bem. As provas, os desafios que vão nos fazer crescer. Os Missionários da Luz fala também da programação reencarnatória, em que pese haver reencarnações compulsórias, como a gente leva uma criança para, não é, o médico, para o dentista, para tomar vacina. Ela não gosta, mas a gente leva, não é? Então alguns espíritos, ainda pela sua pouca evolução, são levados compulsoriamente para a reencarnação, que é uma bênção para eles também. O que mais? Ciúme. A gente pensa que tem ciúme porque ama a pessoa. Não é amor, não. Ciúme é problema de autoestima, é medo de perder o parceiro, aquela joinha que a gente acha que está fazendo caridade de ficar com a gente. Não é caridade, não. Ele programou, não é? Está lá, assumiu o compromisso antes de reencarnar muitas vezes, então está fazendo tão somente a sua obrigação, não é? Então, e a gente não ter essa autoconfiança, não é? E uma série de outros problemas que o medo vai provocar. Nazareno, já estou com síndrome do pânico aqui, tanto você falar sobre o medo. Qual é o melhor remédio contra o medo, pessoal? Quem não estava de manhã, melhor remédio contra o medo. Enfrentar ajuda, mas não é a melhor solução. Dá uma dica, é a mãe de muitas virtudes, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A fé. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade, como nos ensina Kardec. Então, com a fé robusta, a gente vai ser menos egoísta, porque vamos a confiar na providência divina. Vamos ser menos orgulhosos, não é? Sabendo que aquilo é medo de rejeição, que não detemos toda a verdade, sermos mais humildes. Seremos menos invejosos, menos ciumentos, menos maledicentes, não é? Evitaremos o problema da fraude, uma série de problemas, de dificuldades, de imperfeições, além do que o próprio orgulho e o egoísmo são os pais de muitos outros vícios. Nazareno, compreendi perfeitamente. Eu quero ter essa fé que faz essa grande transformação moral, que inclusive a melhor maneira de afastar os maus espíritos é através dessa, não é? De acabar com essas tomadas que são as imperfeições morais, como nos diz o Livro dos Médiuns, que permitem um assédio dos espíritos inferiores. E Nazareno, como é que a gente faz para fortalecer a fé? Como é que a gente faz, pessoal? Aqueles que não desdobraram ainda, que ainda se encontram, não é? Presos ao corpo, por favor. Como é que a gente faz para fortalecer a fé? Orar ajuda.
É com conhecimento, pessoal. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, com conhecimento das leis que regem o universo, quem somos nós, de onde viemos, por que sofremos, para onde vamos, como encontrar a felicidade real, nós teremos essa fé robusta que enfrenta todas as dificuldades, todos os desafios. Então é com conhecimento, com estudo, com o autoconhecimento, como nos ensina Santo Agostinho também. Então vejam que esta casa oferece, não é? Vários programas de estudo, todos gratuitos, vocês podem participar, além das palestras, dos seminários, do semestre, não é? Um evento que vocês fazem com tanto carinho e tanta competência. Nas sessões de palestra, de estudo, diz Divaldo Pereira Franco, ocorrem verdadeiras desobsessões. Ele é médium vidente, percebe os bons espíritos atendendo a todos nós, encarnados e desencarnados. Então ocorrem verdadeiras desobsessões. É tratamento, estudo para a gente também, além de nos ajudar a combater essas imperfeições morais que são fruto dos nossos instintos de conservação. Está lá na questão 742, porquê da guerra? Predomínio da natureza animal sobre a natureza espiritual. Nesse estágio em que a gente se encontra. Jesus falou que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí Chico dizia, o Alemão fica falando essas coisas, mas é porque ele está desencarnado. Mas ele vai reencarnar, como dizem que já reencarnou, por volta do ano de 2000, no interior de São Paulo. E aí eu quero ver se ele vai dar conta de fazer tudo que ele prega, não é? Porque estar encarnado é difícil. A gente está sobre o império dos instintos, da agressividade, da irritação, do estresse, dessa vida corrida. Tudo isso nos ajuda. Então, não é tanto que as pessoas nos falam que nos magoa, não. É como a gente está, já perceberam? Que quando a gente está bem, quando a gente está tranquilo, quando a gente está feliz, quando a gente está participando lá no Semesp, quando a gente está nos almoços beneficentes, nas tardes de tortas, né? Tem gente que fica sonhando, obsediado com as tortas doces e salgadas. Experimentei umas lá na casa lá do Mário Jorge hoje, que quase que eu não dou conta de fazer a palestra hoje, não é? Ainda bem que teve um tempo para digerir bastante e tal. Então, as pessoas podem até dizer verdades duras para a gente, mas a gente está tão bem que a gente, você sabe que é verdade. O que você falou realmente faz sentido, porque a gente está bem. Agora, naquele dia que a gente acorda às 5 da manhã, num dia chuvoso, vai pegar, né, o trânsito congestionado. Recife, infelizmente, meus amigos, está parecendo Nova York. Nova York, a gente não consegue andar de carro, nem de táxi, é tão caro e tão longe, e o trânsito é tão pesado. Mas lá tem um tal de metrô que funciona, e aqui não tem, né? Só esse detalhe. Então que bom que mais pessoas podem agora comprar um carrinho, não é? Agora, isso é uma coisa boa, a gente deveria ficar feliz. Agora tem que comprar mais ruas também, não é? Ou mais transporte coletivo de qualidade, porque não está cabendo. E aí a pessoa fica lá estressada, então vai para o ônibus, aquele ônibus lotado, não é? O serviço de concessão às vezes, não é? Aqui ou ali, em determinadas cidades com problemas. Então a gente vai ver, não é? A pessoa chega estressada, se alguém pisar no nosso calo, então, nossa senhora, a gente já viu, a gente vai responder, vai ser grosseiro, vai ser por quê? Porque a gente não está bem. Segunda-feira, então, é um dia complicado. Então, o primeiro ponto, descobrir que a gente precisa desenvolver a humildade, que é o antídoto contra o orgulho, e trabalhará a nossa serenidade. Se a gente estiver bem, se a gente estiver em dia com a nossa serenidade, com a nossa paz íntima, mesmo que alguém fale coisas desagradáveis, entra no ouvido, sai pelo outro. Serve como faxina, como autoconhecimento, né? Nazareno, alguém lhe criticou? Não, me ajudou no exercício de autoconhecimento. Olha como fica diferente, não é? Então o Divaldo nos ensina no seminário Perdão e Auto-Perdão em 4 CDs, não tem DVD, só tem CDs, belíssimo. Ele diz que se você chega no trabalho e fala para o seu chefe, bom dia, e o chefe diz, não sei por que esse bom dia. Divaldo diz, olha, não tente convencer para ele que o dia está lindo, porque para ele não está. Mas para você está, e não permita que uma pessoa que está desequilibrada, não é, transforme o seu dia de sol numa noite sombrosa, uma noite chuvosa, uma noite sombria. Então, aí você diz, então, mas para mim está, então tchau, e vai para o seu lugar, tranquilo.
Então não deixar que as pessoas que não estão bem, porque quem agride não é feliz. Ensina de volta. Quem está bem não sai agredindo os outros, não. É só quem não está bem, é quem está enfermo da alma, quem está cheio de problemas e quem está extravasando, está descarregando nos outros. Então a gente vai enxergar agora aquela pessoa que nos magoa como alguém doente, alguém que tem problemas, se não mentais, tem problemas espirituais, obsessões. Nós vamos compreender também que a terra é uma escola, não é? Amanhã nós falaremos na primeira feira de conhecimento espírita, lá num colégio, em Abreu Lima, né? Na escola, vai ter várias palestras, feira. Nós vamos falar sobre terra, escola de espíritos. E a gente vai ver realmente que a terra é como se fosse uma grande sala de aula, onde estamos aqui estudando, né? Estamos aqui sendo provados, é um mundo de provas, um mundo de testes, de avaliações. Então, quantas vezes chega para a gente lá a prova? Nós estamos fazendo um concurso, um vestibular, um Enem, e não tem fraude. A gente esquece tudo que a gente aprendeu lá em cima, né? Porque a gente acha que a gente é muito bonzinho. Então lá, antes de reencarnar, eu dizia: não, pessoal, eu sou muito bom. Aí os espíritos disseram: Nazareno, será que você é bom mesmo? Sou. Eu quero ir para um lugar melhor. Não, mas vamos fazer o seguinte: então você vai reencarnar, vai esquecer tudo que você aprendeu aqui, e nós vamos ver quem realmente você é. Porque reencarnado o espírito mostra-se como ele realmente é. Aí a gente reencarna e a gente vai realmente ver, vai passar por essa prova. Vamos esquecer o passado e vamos poder ser provados, ser avaliados, porque nós estamos numa época de transição, da separação do joio e do trigo, dos cabritos das ovelhas, e estamos em momentos decisivos. E aí a gente chega aqui e esquece tudo. Olha, eu esqueci tudo, o que eu fiz? Virei ateu durante 12 anos. O orgulho, a vaidade intelectual. Graças, e eu agradeço, amiga depressão, amiga dor, a quebra financeira da empresa que meus pais montaram, foi que me trouxe, foi o remédio amargo sim, mas foi o que me trouxe de volta para a espiritualidade. Me fez buscar respostas, e conheci então o Consolador prometido pelo Cristo, a doutrina dos Espíritos, que veio nos explicar tudo o que Ele nos havia dito, e nos ensinar muito mais. E aí encontrei sentido para a vida, e tudo passou, porque tudo passa, né? Um dia o Chico estava muito chateado, muito triste, muitas perseguições, muitas incompreensões. Nós mesmos espíritas, fomos implacáveis com aquelas novidades, com aquelas informações, porque a revelação é progressiva. E quando ele vem trazer o livro Nosso Lar, foi um verdadeiro escândalo em sua época. E ele chegou a dizer a André Luiz: olha, André, eu não vou mais psicografar não, porque ele recebeu dezenas de cartas de confrades dizendo que ele estava obsediado, que aquilo tudo era fantasia. E aí os espíritos levam Chico em desdobramento para conhecer a cidade magnífica de Nosso Lar. E aí quando ele conhece, ele realmente se convence de que tudo era verdade, e aí vai poder prosseguir na continuação da série, e a gente vai ter depois E a Vida Continua, que é o último livro da série A Vida no Mundo Espiritual, né? Que vale a pena a gente conhecer também. Mas veja então que a gente compreende a questão da mágoa ligada a como é que nós estamos, e estamos numa prova, estamos num teste. E Jesus nos falou há 2000 anos que haveria esse momento de separar os cabritos das ovelhas, o joio do trigo. E quem sabe qual foi o único critério que ele estabeleceu para saber quem passaria à esquerda, ou seja, aqueles que emigrarão aqui da terra para outros mundos, porque há muitas moradas na casa de meu pai, daqueles outros que continuarão reencarnando aqui no planeta, que se tornará um mundo muito melhor. Hoje avançamos em 10 anos o que levávamos 100, 200, 300 no passado.
onde não haverá quase sofrimento, ou então só poderão reencarnar aqui os espíritos mais ou menos bons. É o que nós chamamos de transição planetária, é a visão do Apocalipse, à luz da doutrina espírita. Mas ele estabeleceu um critério. Qual foi a única coisa que ele pediu para saber quem vai passar à esquerda e quem vai passar à direita? Quem sabe? Eu estou falando, fazendo uma pergunta, e é muito importante, pessoal. Essa pergunta é a mais importante que vocês devem saber. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Do que precisa o homem fazer para ser salvo? Não é ser puro de coração. Uma alma se salvou. Pessoal, é a coisa mais importante da doutrina espírita. Qual é? Caridade. Jesus disse: tive fome e tu me deste de comer, tive sede e tu me deste de beber, eu estava nu e tu me vestiste, estive preso ou enfermo e tu foste me visitar, eu estava peregrino, precisando de hospedagem e tu me hospedaste. Jesus faz a caridade o único critério. Não precisa ser católico, evangélico, não precisa de ser budista, espírita, não precisa de batismo, não. O que precisa é ser bom, mas é agir, não é só ter boa intenção, não. Porque esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Tem que agir. Só que, então agora ficou fácil, né, pessoal? Todo mundo já pode ir para casa feliz. Pronto, já sei o que fazer para ir para o mundo de regeneração. Ele só pediu isso. Não pediu para virar santo, porque a natureza não dá saltos. Ele pediu para... Então a pessoa pode até nem acreditar em Deus, mas se combater o vício mais radical, questão 913 de O Livro dos Espíritos, o principal, que é o egoísmo, nós já estaremos a caminho da felicidade. Já estaremos fazendo o que Jesus pediu. Só que os espíritos, né, vão acrescentar algo mais. Kardec pergunta na questão 886, qual o sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E nós vamos entender a caridade moral. E ele nos diz: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então é ser bom para todos, é dar um desconto nas imperfeições do próximo e perdoar incondicionalmente todas as ofensas. Então é a caridade moral, que é a mais importante, que é a material. Às vezes é fácil, a gente, né, dá esmola, e a gente faz da maneira inadequada, muitas vezes. A gente tem que se doar nas coisas, tem que dar com amor, saber o nome daqueles que a gente está ajudando, aquelas crianças, se interessar por elas, com o seu futuro. Não é para simplesmente dar coisas velhas que não prestam, não, isso não é caridade. No Espiritismo, a caridade tem uma expressão muito mais ampla e mais bela. E nós vimos que a caridade é também perdão das ofensas. Ora, se vai ser a caridade, não é? Esse critério, nós precisamos então aprender a perdoar. E nós estamos fazendo uma prova. Só que quem aqui já fez direito, por favor, levante o braço. Eu não vou fazer pergunta não, pode levantar o braço. Só que vocês confirmem. Vocês lembram que quando vocês fazem faculdade, tem prova com consulta? Que é quando a gente faz prova com código, né, com a legislação, não tem isso? Tem. E a prova com consulta é mais fácil ou mais difícil? Às vezes, normalmente é mais difícil, né? Porque a pessoa pode consultar a legislação, então o professor arrocha. E agora imagine a gente fazer prova com gabarito, com as respostas do lado. O que é que vocês acham? O corretor tem que ser mais rigoroso ainda, não tem? Então está lá, a gente está fazendo a prova, estamos numa sala de aula, os espíritos não vão fazer a nossa prova, quem tem que fazer? Somos nós, eles não vão realizar aquilo que nos compete fazer. E nós vamos compreender, não é? A gente pode até pedir ajuda aos universitários, né? Aos bons espíritos, pedir inspiração na prece. A gente pode pedir ajuda às cartas, né? Ler o Evangelho, os livros da codificação espírita, né? Podemos sim, tudo isso. Mas na nossa prova nós temos que fazer. E está lá a questão, olha, é para perdoar o maridão? O que é que o Evangelho diz? Perdoar 70 vezes 7 vezes.
Dá para tirar 10 na prova, não dá? Dá para tirar 10. Eu não estou dizendo que não é para separar, que é proibido. O Espiritismo não é contra o divórcio, não. Mas a gente faz tudo para preservar a família, porque a gente sabe que a gente começa a atrair muitas vezes outras pessoas do mesmo tipo. Porque a gente atrai as experiências que precisa passar aqui na Terra de acordo com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com o nosso passado reencarnatório. Então às vezes a pessoa larga o marido porque é alcoólatra, casa com outro, depois descobre que ele é também alcoolista. Vai para o terceiro, quando chega no terceiro, descobre que esse já está buscando mesmo aquelas drogas mais pesadas ainda, em que pese o álcool ser a pior das drogas, a que mais mata, 7 vezes mais do que todas as outras, e é a porta de entrada para a maioria dos vícios, e também a porta de retorno, é a maior causa de recidiva na dependência química, é o álcool também. A pessoa fica pura, limpa, da cocaína durante 1 ano numa clínica, só que vai para uma festa, reencontra os amigos, e os amigos, eita rapaz, cheira aqui um pouquinho de cocaína. Ele vai dizer, não, eu estou limpo, eu fiz um tratamento, eu larguei isso. Ah, você é muito careta, meu filho. Então toma pelo menos uma cervejinha. Aí o cara diz, uma cervejinha só não vai fazer mal não, né? Aí ele pega uma cervejinha, você traz um copo d'água para mim? Desculpa para pegar água. Eles deixam longe aqui porque eu sou meio desastrado, posso molhar tudo aqui. Aí ele toma a cervejinha. Aqui é água fluidificada, viu pessoal? E aí, depois... Não, já tá bom. Depois da segunda cervejinha, o que acontece? O álcool nos deixa mais permissivo, faz-nos aflorar o instinto de conservação. A nossa natureza animal mesmo, predominante. E aí a pessoa relaxa e diz, só uma cheiradinha não vai fazer mal não, né? Vai não, aí... volta, 1 ano de sacrifício, de choro, de esforço de sua família, que sofre mais do que o dependente químico muitas vezes, por causa de uma cervejinha. É a porta de entrada e a porta de retorno para muitas das dependências, além de ser a que mais mata, a droga que mais mata, ser o álcool. Então vejam, então nós temos que aprender a perdoar. A perdoar é obrigação nossa, não é dever, favor não. Por que não é favor? Porque quando nós vamos ver no Evangelho do Cristo, o Espírito Samuel Lucas, ele é sempre muito generoso comigo, mas Nazareno, veja como é que Jesus trata a questão do perdão. Ele é sempre firme, enérgico na questão do perdão. Ele é extremamente generoso e tolerante com muitas coisas, mas na hora do perdão, ele é muito firme. Diz, perdoai para que Deus os perdoe. Porque se não perdoares os vossos irmãos, também Deus não perdoará os vossos pecados. Nos conta a parábola do credor incompassivo, dizendo que o nosso pai é semelhante àquele rei, que tendo muitos servos que lhe deviam grande monta, pede-lhe conta, e um deles que lhe devia 10.000 talentos, uma grande fortuna, equivalente a 70 quilos de ouro mais ou menos. Aquele servo chega diante dele, ajoelha-se e diz, Senhor, apieda-te de mim, tende paciência, e eu te pagarei toda a dívida. E o rei, que era muito generoso, perdoa integralmente todo o débito. Mas aquele mesmo servo, a caminho de casa, encontra um subservo seu que lhe devia 100 denários, 100 dinheiros, uma quantia muito pequena. Pega-o pelo pescoço e diz, paga-me o que deves. E o seu subservo, do mesmo modo que lhe houvera feito, se ajoelha diante do seu credor e diz, Senhor, apieda-te de mim, tende paciência, eu te pagarei toda a dívida. Mas ele manda prendê-lo na prisão, ele e sua família, até que fosse paga toda a dívida. Os outros servos, vendo o que acontecer, vão dizer para o grande rei, que manda chamar aquele servo e diz, servo mau, eu te perdoei de uma dívida tão grande, porque não foste tu capaz de perdoar o teu irmão, que te devia tão pouco. E manda-o colocá-lo na prisão e entregá-lo aos torturadores. Assim vos fará o meu Pai, se não perdoardes do fundo do vosso coração o irmão que peque contra vós. Olha como Jesus foi firme. Mas Nazareno, como é que eu vou perdoar
não é? Um assassino, alguém que mata meu filho, um estuprador. Como é que a gente vai perdoar essas coisas? Mas quando a gente tem a consciência da lei de causa e efeito, quando a gente sabe como nos ensina José Raul Teixeira, esse expositor querido, ele vai nos ensinar que na terra há injustos sim, há pessoas injustas, mas não existem injustiçados. Então nós só colhemos aquilo que semeamos. Pela lei de causa e efeito, Deus sendo perfeito, soberanamente justo e bom, nós só passamos pelas provas e expiações de que precisamos passar, em que pese que o amor, a caridade cobre a multidão de pecados. Quando os bons espíritos nos encontram trabalhando no bem, eles suspendem as nossas provas, concedem-nos moratórias, aliviam o fardo que estamos carregando, somente porque estamos trabalhando em favor dos necessitados. Mas a lei existe. Jesus nos falou da lei de causa e efeito: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Embainha a tua espada, Pedro, porque quem fizer perecer pela espada perecerá. Mostrando então desta lei que existe, universal, que nos solicita a reparação, e se a gente não repara, a gente sofre muitas vezes aquelas mesmas consequências. Então o problema é que a gente vê na terra pessoas más e pessoas aparentemente boas. E por que Deus permite isso, pessoal? Por que Deus permite na terra pessoas boas e pessoas más? Vou fazer uma comparação aqui. Quem aqui já criou galinhas? Por favor, levante o braço. Deixa eu melhorar a pergunta. Quem aqui já foi avicultor? Que é mais chique, não é? Quando vocês criavam galinhas, vocês deixavam a galinha junto das raposas? Não dá certo não, né? Realmente não dá certo. O lobo junto das ovelhas também não combina. Mas por que Deus permite no mesmo planeta espíritos maus junto dos espíritos bons, as galinhas junto das raposas? Por que Ele não separa os espíritos maus num planeta e os bons em outro? Aí resolveria o problema, não é? É verdade, e é isso que está acontecendo desde a codificação espírita. Os espíritos já dizem, já não vos dizemos que os tempos estão por vir, mas que os tempos são chegados. A transição planetária começou desde o século XIX. Então é importante, meus amigos, considerar isso. Então, quando Jesus nos fala da parábola do joio e do trigo, os trabalhadores perguntam: Senhor, devemos arrancar o joio, não é? Uma erva daninha que está crescendo junto com o trigo? Ele disse: não arrancai agora, porque poderias levar contigo muito do trigo jovem que está nascendo. Deixai-os crescer juntos, os bons e os maus, o joio e o trigo, mas ao final arrancai o joio aos molhos, aos montes. Mostrando então que nesta separação, muitos espíritos já não têm mais autorização de reencarnar na Terra. André Luiz diz-nos que estão limpando os umbrais do planeta, e por isso estamos vendo tanta gente ruim reencarnando, mas que estamos nos momentos finais, preparando a Terra para o mundo de regeneração, onde só poderão reencarnar aqueles mais ou menos bons. E precisamos ser provados, precisamos ser aprovados nessa grande triagem, mostrando, fazendo o que Jesus nos convida. E Ele vai colocar no Pai Nosso, na oração dominical, Ele vai dizer: Senhor, perdoa as nossas dívidas, mostrando que são dívidas reencarnatórias, porque temos um passado reencarnatório imenso de débitos, de erros, e hoje somos convidados a perdoar pequenas coisas, mas fazemos como o credor incompassível. Então Ele nos convida a perdoar, perdoa as nossas dívidas do mesmo modo que perdoamos aqueles que nos houveram ofendido. Severino Celestino ainda traz uma tradução, não é? Uma reversão, dizendo que perdoa-nos após nós termos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Bem-aventurados, felizes os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Vários e vários trechos do Evangelho vai falando da importância do perdão. Misericórdia quero, e não sacrifícios. Ele quer perdão, quer misericórdia. E quantas vezes estamos ainda, então, meus amigos, nós não somos inocentes,
Nós não somos ovelhas branquinhas, não. Nós somos os lobos de ontem, que apenas estamos como capas de ovelhas, mas ainda trazemos as garras, os dentes afiados. Nós não estamos sendo justiçados. Temos o dever de perdoar, para que possamos dizer: Senhor, eu errei em outras vidas, mas fui submetido ao mesmo problema que eu causei ao meu semelhante em outra época. E eu, Senhor, o perdoo, para que Tu se compadeça de mim também e me perdoe diante das leis universais. Então o convite de Jesus é mostrar a importância do perdão, dessa caridade tão importante que resolveria tantos erros, tantos males. Um dia eu estava em Brasília, uma pessoa de Nazareno, eu soube de um rapaz que ia assassinar sua esposa, e assistiu à sua palestra sobre o perdão, e aí isso nos comove e nos estimula a continuar o trabalho. E ele disse, não é, por causa de um problema de uma traição amorosa, quando ele assistiu à palestra, ele desistiu da ideia, mas já estava com a arma pronta para assassinar a sua esposa. Então a gente não se dá conta da importância de pregarmos o perdão, do perdão entre os filhos, entre os irmãos, os problemas da herança. Quantas vezes é o nosso orgulho que fala mais alto: não, vão passar por cima de mim. E Jesus veio nos ensinar a humildade, e os seus missionários todos vieram nos ensinar também a humildade, todos eles. Não é a humildade do desleixo, de andar, não é com a roupa desarrumada, o cabelo desgrenhado, não é isso, isso não é humildade, isso é desleixo. Alberto Almeida, ele é psicoterapeuta. Quando alguém chega no seu consultório com o cabelo todo amarrotado, desgrenhado, ele diz: olha, essa pessoa não está bem, não está em equilíbrio, porque vestir-se adequadamente é questão de bom senso, e Allan Kardec era o bom senso encarnado. Então o reino de Deus não vem com aparência exterior. Esta humildade é a gente não querer ser o dono da verdade e não condenar. Analisar, né, a atitude, avaliar a gente pode, mas não julgar e condenar. Não condeneis, não julgueis, para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que medirdes, sereis medidos também. Então Jesus nos convida há 2000 anos e nos diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja aqueles que vos envio, quantas vezes eu tentei vos reunir como uma galinha tenta cobrir sobre suas asas seus pintinhos, e tu não quisestes. Jerusalém. Há 2000 anos ele nos convida para combater o orgulho, vem nos ensinar a humildade. Quando os apóstolos estavam discutindo quem seria o maior de todos, antes da chamada Santa Ceia, ele tira o seu manto, cinge-se como faziam os escravos, pega uma bacia de água e começa a lavar os pés, e eles ficam escandalizados, porque aquilo era trabalho não para os servos, mas somente para os escravos. Pedro não quer, e Jesus disse: se tu não permitires, Pedro, tu não tens parte comigo. Senhor, então lava não só o pé, mas o corpo todo logo, não é? Mas enquanto eles estão discutindo quem era o maior de todos, Jesus vai lavar os pés de cada um daqueles homens simples e imperfeitos, mostrando que aquele que quiser ser o maior de todos, seja servo de todos, seja aquele que mais serve. Então, meus amigos, vamos pedir a Deus que nos ajude, que nos dê forças para perdoar, que nos dê a humildade para sequer ficarmos ofendidos, como Gandhi uma vez atacado. Lhe perguntaram: você perdoa, Gandhi? Não perdoo. Mas como você vive pregando a paz, a compaixão? Justamente por isso, eu não perdoo, porque ele sequer me ofendeu. Quem está bem, quem conhece Jesus, não se ofende, não se magoa, porque sabe que estamos num mundo de expiação e provas, e é natural que as pessoas nos agridam. É como a gente ir para o zoológico, colocar o braço dentro da jaula do leão e não querer que o animal nos morda. Ora, só se tiver banguelo, né? Ele vai morder. É como o conto da rã e do escorpião, vocês conhecem? Diz que estava tendo uma chuva muito grande, alagando a floresta, e o escorpião, então, vendo-se em perigo, pede para o sapo, a rã,
que ele carregue, que ele salve. E a rã diz: mas seu escorpião, o senhor não vai, promete que não vai me fazer mal? Prometo, senão se ele me prejudicar, eu vou morrer também. Ela disse: é verdade. Aí coloca o escorpião nas costas, vai nadando, e quando eles estão atravessando na metade do rio, o escorpião com seu aguilhão fere a rã, e ela exclama: mas por que o senhor fez isso? Agora iremos nós dois desencarnar. E ele vai dizer: é porque é da minha natureza ferroar. Então aqueles que estão aqui na terra, que somos ainda espíritos imperfeitos, é da nossa natureza magoar, errar, nos equivocar. Mas se nós soubermos amar, compreender e ter a humildade que Jesus nos ensina, nós superaremos todas essas dificuldades. Então, para nós encerrarmos, agradecendo a oportunidade e o carinho de vocês, vou colocar um vídeo que já serve de preparação para a nossa prece. É uma música católica, mas que muitos conhecem, de Roberto e Erasmo Carlos. Vocês encontram no YouTube esse clipe.